Questões IDECAM para os concursos dos institutos federais. É esse o objetivo do vídeo de hoje. Isso porque no próximo dia 18 de fevereiro vai ser aplicada a prova para o Instituto Federal do Acre, né? E também no dia 17 de março vai ser aplicada a prova para o Instituto Federal do Amapá, ambos concursos sobre a responsabilidade da banca do IDECAM. Quem faz concursos para a carreira do Magistério Federal ou quem já fez algum concurso sabe que nesse tipo de concurso as questões têm um nível de exigência do conhecimento muito alto. Exigem também do candidato ou da candidata uma preparação prévia muito bem organizada em relação ao conhecimento dos conteúdos e das estruturas das provas. Então, no vídeo de hoje, o meu objetivo é analisar e comentar algumas questões desta banca de concurso para o Magistério Federal. Isso por quê? Para ajudar você, candidato, candidata, a eliminar o fator surpresa. O fator surpresa é aquele que, quando você pega as questões e você não sabe o que você vai encontrar, ele aguça o seu nervosismo, aumenta a sua ansiedade, afeta a sua autoestima e a sua autoconfiança na hora de você responder aquelas provas, aquelas questões ali daquele concurso, não é verdade? Quem faz provas sabe muito bem que na hora que a gente pega todas aquelas questões, o coração começa a bater mais forte, né? E a gente fica sempre naquela ansiedade do que é que está por vir, vou passar ou não vou passar. Então eu vou comentar aqui com vocês, por quê? Porque são algumas informações para te ajudar a eliminar esse fator e você chegar diante das questões de uma maneira mais tranquila e mais segura para respondê-las de forma correta. Como eu disse, é uma prova do Instituto Federal da Paraíba, elaborada pelo IDECAM, do ano de 2019. Eu vou comentar e analisar algumas questões, mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o PDF com as 20 questões, caso você queira respondê-las em formas de simulado, tá certo? Porque são 20 questões, pessoal, que são distribuídas entre 9 textos. Você pode ter ideia da densidade de conteúdo que o candidato encontrou diante desta prova? Então é isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Vamos lá para a tela do meu computador, que eu vou te mostrar detalhadamente como que você faz quando você pega uma prova de Instituto Federal que tem a banca do IDECAM como a responsável pela organização, elaboração e aplicação. Bem, pessoal, então começamos aqui, né, nas questões de 21 até 23 sobre esse primeiro texto. Mas vamos dar uma olhadinha na prova inteira como um todo? Lembra que eu comentei para vocês que eram 20 questões? Vamos ver como é que é esse tipo de prova. Então, aqui nós temos um pequeno texto, ainda bem, né? E daí nós vamos ter 3 questões que o examinador falou já, que é a 21, 22 e 23 sobre o texto. E olha que interessante, aqui ele já pede aqui, ó, o que podemos inferir. Então, nós vamos ter que interpretar e entrar no texto. O que pode ser afirmado, também vamos ter que entrar e ler o texto. A 24 e a 25, elas são indiretamente relacionadas porque elas são sobre assuntos de gêneros textuais, mas não estão dentro do texto. Agora, olha aqui do meu lado direito o segundo texto que o examinador colocou. Para as questões de 26 a 30. Olha o tamanho do texto que tem que fazer a leitura. Se eu fosse gravar um vídeo comentando todas essas questões, só nesse texto aqui eu acho que já ia ficar quase mais de 1 hora. Então, vamos observar qual é o estilo de questão. Ó, aqui aparece uma questão que é um estilo de questão para saber sobre vocabulário, tá? Então, ele está perguntando aqui sobre um vocabulário, ele não começou logo sobre o texto. Mas, na 27, ele já pergunta qual é a ideia principal da passagem do texto, questão de interpretação. Aqui uma outra questão sobre vocabulário, tá? Que tá over, helmet, que tá highlighted. Na sequência, o que pode ser afirmado sobre a passagem, interpretação de texto, né? E mais uma questão sobre vocabulário. Então, ele vai, pelo jeito, né, pelo que parece, transitar nesses 2 tipos de questões.
Daí acaba, tem um outro texto, da 32 até a 33, olha, para 2 questões, ele faz um texto desse tamanho aqui, ó. E diretamente relacionado ao texto, tem aqui uma questão de interpretação, e aqui tem uma outra questão que quer saber sobre o significado da palavra run. A 34 não é sobre o texto, como ele explicou lá, mas de novo uma questão perguntando sobre as características do inglês para fins específicos. E aí é que fica a dica, né, pessoal? Prova de concurso de Instituto Federal tem que saber toda a parte do conteúdo teórico sobre inglês para fins específicos. Acabou a 34, volta no outro texto e olha o tamanho do texto. Esse texto tem título, uma página inteirinha para fazer a leitura. Por que precisa fazer a leitura? Porque ele tem uma questão 35 que quer saber uma informação sobre o texto. Daí ele tem 2 questões de vocabulário. E depois ele tem uma questão apenas relacionada ao processo de como o professor deve agir, né? Qual das frases é a verdadeira sobre os professores da ENTAI que completaram o projeto. E aí está relacionado com o texto. Depois, na 39, um outro pequeno texto, mais uma questão para 39. Na 40, um outro texto para as questões de 41, 42, 43, 40, e a 40 também, né? Passado disso, outro texto, gente, para 44, 45, 46. De novo, um texto, uma questão de interpretação. E aqui mais uma questão de parte de vocabulário. Depois ele vai mudar o gênero textual, uma questão para 47 ele muda o gênero textual. E para 48 até a 50, não satisfeito com aqueles textos, olha o tamanho do texto que o examinador colocou para 48, para 49 e para a 50. Estão vendo por que eu não vou comentar todas essas questões aqui? Porque só lá na primeira parte que eu vou comentar, eu já vou ficar no mínimo 20 minutos. E era um texto pequeno, agora imagina nesse texto grande, tá? Mas como eu disse, o PDF tá aqui na descrição, você pode baixar, tentar responder em forma de simulado, e se você tiver alguma dúvida ou quiser comentar alguma questão que não foi comentada nesse vídeo, basta mandar uma mensagem para o meu WhatsApp. Porque aqui nós vamos nos concentrar apenas no primeiro texto que ele colocou para a gente, que é esse texto aqui das questões de 21 a 23, mas também tem a 24 e a 25 relacionadas, tá bom? Então vamos lá, esse é um texto curto, rapidinho. Fala sobre o que esse texto? Esse texto não tem título, mas já começa aqui, ó, a avaliação. O que é? Habilidades, avaliação das habilidades orais dos aprendizes. A avaliação das habilidades orais dos aprendizes são consideradas um processo crucial, e aí eu tô vindo de trás para frente, tá, gente? Para vocês poderem acompanhar a minha tradução. São consideradas como um processo crucial na maioria dos programas de ensino e aprendizagem, de ensino e aprendizagem do inglês para como língua estrangeira, English as a Foreign Language, né? Que o EFL, English as a Foreign Language. However, olha aqui, um advérbio, né? Um advérbio de adversidade, da ideia de contrário. It can be challenging, pode ser desafiador, entretanto, pode ser desafiador para os professores fazer, né, elaborar o quê? Testes que sejam justos, confiáveis e válidos. Então, entretanto, pode ser desafiador para os professores elaborar testes que sejam válidos, confiáveis e justos.
Este estudo tem como objetivo investigar. E aqui, essa expressão, essa frasezinha aqui, ela é típica de qual gênero textual, gente? Do gênero textual abstract, que é o resumo que aparece no início do artigo científico. Então, essa expressãozinha aqui, ó, quando aparecer, você já sabe, ó. Esse estudo tem o objetivo aimed to investigate. Investigar o quê? Saudi College Students, os estudantes da faculdade Saudi, né? E os professores, ponto de vista? Não, então vamos voltar de trás para frente. Esse estudo tem como objetivo investigar o ponto de vista dos professores e dos estudantes que estão na faculdade Saudi em relação à efetividade das técnicas de avaliação oral usadas para avaliar os aprendizes nas suas habilidades de compreensão oral dentro das salas de aula de língua inglesa como língua estrangeira. Dois questionários diferentes foram administrados, foram aplicados. Dois questionários diferentes foram... Esse administrado quer dizer aplicado, né, pessoal? Então, o que ele está falando aqui quando ele diz dois questionários diferentes? Ele está dizendo qual foi a metodologia aplicada na pesquisa. Dois questionários diferentes foram administrados, aplicados a 12 professores de língua inglesa como língua estrangeira e 42 estudantes que estavam na graduação, terminando a graduação, né? Terminando a graduação na faculdade de tradução de língua inglesa, aqui na faculdade, college é faculdade, né, pessoal? Falso cognato, da Universidade do King Saud, ok? Então, ele foi aplicado a 12 professores e 42 estudantes que estavam na faculdade de tradução e de língua inglesa na Universidade de Saud. Então, nós sabemos que a universidade, ela tem várias faculdades dentro dela, não é isso? Both quantitative and qualitative, ambos quantitativos e qualitativos dados. Do que ele está falando aqui? Dos resultados da pesquisa, tá? Então, ambos, tanto os dados qualitativos quanto os quantitativos, foram coletados dos respondentes, ou seja, dos professores e dos estudantes, foram estatisticamente tratados, statistically treated, analisados e revelados nas sessões seguintes. Ou seja, ele vai mostrar aqui abaixo quais foram os resultados que ele encontrou na pesquisa. The findings of the study. O que é o the findings of the studies? The finding of the studies é os resultados, né, que o estudo encontrou. Então, the findings, os resultados revelaram que os professores de língua inglesa como língua estrangeira estão utilizando uma variedade de técnicas de avaliação da comunicação oral. E estão utilizando procedimentos avaliativos efetivos nos testes que estão aplicando nos testes para verificar habilidades orais dos seus estudantes. Para os estudantes, então aqui a gente tem duas observações. Tem o resultado para os professores e tem o resultado para os estudantes. Para os estudantes, os resultados revelaram que os estudantes, de modo geral, estão satisfeitos com as técnicas de avaliação e os procedimentos, né? Eles estão satisfeitos com os procedimentos e as técnicas de avaliação que os professores estão aplicando para avaliar, né,
o seu desempenho sobre a língua. Recomendações e sugestões são oferecidas pelas partes interessadas, Esse parties aqui não são festas, né, gente? São partes. Quem são as partes interessadas? Quem oferece as recomendações? São o quê? Os professores, os teachers e os students que participaram da pesquisa, tá? Então, o gênero textual que a gente tem aqui, que gênero é esse? É um resumo, é a primeira parte que aparece num artigo científico, é o que a gente costuma chamar, deixa eu escrever com essa aqui, meia letra meio de bêbado, de abstract, tá? Abstract. Tá aí. Então, vamos lá para as perguntas sobre esse texto. E logo na 21, ele vem e diz o seguinte: na passagem, ou seja, a passagem acima foi retirada de um artigo científico. Nós já percebemos isso. Qual a parte do artigo científico é provavelmente esta que foi retirada, que foi apresentada em cima? É a introdução? Claro que não, né, gente? É um resumo? Sim. O abstract é o resumo. Então, não precisa nem se preocupar em ver as demais partes. Na 22, ele já quer saber what can be inferred from the passage. Ou seja, o que eu posso entender de dentro desse texto. E aí nós vamos observar cada uma das alternativas. Eu posso entender que as iniciais EFL é uma abreviação de English as a Foreign Learners. Não, é English as Foreign Language. Então, isso aqui já está errada. The English as Foreign Language Students' oral skills can be considered valid, reliable and fair? Não, gente. O que é difícil de ser considerado, de construir, são os testes, não é isso? However, can be challenging for teachers to make valid, reliable and fair assessment. Então, isso aqui também está errada, não está em acordo com o texto. The evaluations, ou as avaliações foram feitas para estudantes graduados? Não, eles não estavam graduados, eles ainda estavam na universidade. A avaliação oral foi conduzida para ambos, tanto professores quanto estudantes? Também não, tá? Porque não foi uma avaliação oral, foi um questionário. Então, tá errado isso daqui. Sobrou somente a letra E. Uma pesquisa de opinião foi conduzida para ambos, professores e estudantes, durante uma pesquisa, né? Ok? Tá aí a resposta correta. 23. What can be stated? O que pode ser afirmado sobre os resultados da pesquisa? Bom, a gente viu ali no texto que tiveram dois resultados. Para os professores, que os professores estão usando uma variedade de técnicas de avaliação e que os estudantes estão, de forma geral, satisfeitos com as técnicas que são utilizadas, as técnicas e os procedimentos utilizados para avaliar a sua competência oral, ok? Então, vamos lá. Os assuntos mostrados aumentaram as habilidades de escrita? Não tem nada a ver que isso aí não está no texto, né? Os estudantes não estavam satisfeitos com seus professores? Também não tem nada a ver. Os professores estavam satisfeitos com a variedade de técnicas usadas? Não, os professores aplicaram uma variedade de técnicas. Quem estava satisfeito eram os estudantes, não eram os professores. Os estudantes estavam satisfeitos com a sua performance, considerando os métodos usados pelos professores para acessar. Gente, não eram os estudantes que estavam satisfeitos, eram os professores, né? Os estudantes estavam satisfeitos, não é com o desempenho deles, eles estavam satisfeitos com as técnicas e os procedimentos. De novo, só sobrou letra E. Os professores responderam positivamente à pesquisa de intenção, uma vez que eles usaram
métodos eficientes e diversificados para avaliar os estudantes nas suas habilidades orais. Tranquilo? A 24 não está dentro do texto, mas está relacionada com um tema muito importante, que é gênero textual. Gênero textual é muito importante se conhecer para saber quais são os tipos de gêneros textuais, como eles são estruturados e qual o objetivo de cada gênero textual. Então, de acordo com os estudos sobre gênero textual. Então, agora esquece o texto, tá? E aqui você precisaria saber o que é um hortatory text, procedural text, narrative text, descriptive text e expository text. O hortatory text, ele é um texto argumentativo, aonde o escritor vai defender os seus argumentos sobre um determinado ponto específico. E aqui está dizendo que o hortatory text fornece uma verdade em uma maneira que é educacional e com um propósito. Não tem nada a ver, ele não oferece verdade nenhuma. Um texto de processo, de mostrar as etapas, ele tem a intenção de encorajar alguém para fazer algo? Não, ele tem a intenção de mostrar as etapas de um processo. A narrativa lista as características de alguém ou de alguma coisa? Não, a narrativa, ela vai contar um fato ou uma história, né, gente? Um texto descritivo, ele dá orientações de como fazer algo? Não, isso aqui é o procedure, tá errado. Então, só sobrou novamente o expository text, que fornece fatos por meio de fontes confiáveis, né? Que expository text é um texto argumentativo expositivo, né? De ideias, mas de ideias baseada em fatos, onde vai mostrar fontes confiáveis, tá bem? E olha aqui a primeira questão dessa prova sobre English for Specific Purposes. Daí a importância de você conhecer como esse método, né, essa abordagem de ensino de língua se processa. Então, o que se pode afirmar sobre o English for Specific Purposes? O English for Specific Purposes, de forma resumida, é aquele inglês que leva em consideração a análise das necessidades dos estudantes antes de se elaborar seu planejamento. E ele ficou muito famoso no Brasil, porque ele foi aplicado inicialmente lá pela Universidade Católica de São Paulo, pela nossa querida professora finada Maria Antonieta Solani, que era aplicado com textos de língua inglesa para auxiliar os estudantes universitários a traduzirem os artigos científicos que eles precisavam compreender para poder desenvolver o trabalho nos seus cursos, tá bom? Então, aqui, ó, o que se pode dizer sobre a característica do English for Specific Purposes? It's more likely, é muito mais provável que ele seja desenhado para aprendizes adultos? Sim, é provável. Ele é geralmente indicado para iniciantes? Não, ele não é indicado diretamente para iniciantes, tá? Ele usa a mesma metodologia do General English. Gente, o General English, ele trabalha as 4 habilidades para que haja uma comunicação. E no English for Specific Purposes, como a gente costuma trabalhar dentro dos cursos de graduação e nos cursos técnicos, a gente desenvolve as habilidades de leitura e tradução do texto, tá? It has nothing in common with English for Specific of Other Language, o ESOL. Ele tem algumas coisas comuns que é em relação à parte da leitura, tá? Então, essa aqui também não é, porque it has nothing, não tem nada, ele tem algumas coisas. It is more likely to be directed to native speakers. É mais provável que seja direcionado para os falantes nativos? Não, né, gente? Eles já leem, compreendem muito bem os textos. Então, a resposta correta é realmente a letra A, que está aqui. Viram, pessoal?
Então, como que estão organizadas essas questões? Nós já vimos as demais vocês podem, então, pegar o PDF, tentar responder e qualquer coisa, se quiserem conversar sobre alguma questão, é só me chamar no WhatsApp, tá bem? Então, o que é que você achou dessas questões? Você fez essa prova? Conta aqui pra gente nos comentários. Ou fez alguma outra prova de Instituto Federal que tenha questões mais ou menos nesse estilo, ou num outro estilo que você gostaria de deixar aqui nos comentários? Vamos compartilhar o conhecimento, a informação, para a gente ajudar os colegas concurseiros a eliminarem o fator surpresa diante das questões das provas que eles recebem. Eu, particularmente, achei que foi uma prova muito bem elaborada, muito bem estruturada, aonde o examinador concentrou o estilo de questão em questões de interpretação e também em questões de vocabulário. Isso significa que, para você se preparar bem para esse tipo de prova, para esse tipo de questão, você tem que fazer muita leitura de texto, você tem que ter muito conhecimento de vocabulário, né? Porque isso vai ser uma bagagem que vai te trazer mais segurança para responder esse tipo de questão quando ela aparecer na sua frente. Um outro detalhe importante é que apareceram também questões sobre uma temática que é muito recorrente. Olha, eu não gosto de dizer que sempre, mas no caso dos institutos federais, eu vou ter que usar essa palavra. Sempre são cobrados nas provas a parte teórica sobre English for Specific Purposes, o famoso ESP. Isso por quê? Porque os currículos, né, os cursos dos institutos federais, eles têm na sua grade curricular uma componente chamada inglês técnico, inglês acadêmico, que os estudantes devem cursar. Portanto, compreender, ter o domínio da parte teórica sobre o ensino de inglês para fins específicos é muito importante para ajudar a gabaritar esse tipo de questão. Fica aqui a minha recomendação. Vou deixar também ali na descrição do vídeo uma referência para você estudar esse assunto de English for Specific Purposes e te ajudar a aprofundar para você se preparar melhor para a sua prova de concurso. E por último, e não menos importante, eu quero te pedir que, se esse vídeo te ajudou, compartilha com o seu colega, sua colega concurseira, com as pessoas que você sabe, os professores que estão se preparando para fazer concurso ao redor de todo o país. Não esquece de deixar o seu like, porque toda vez que você deixa o seu like, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e ele vai fazer com que esse conteúdo chegue cada vez mais a professores, professoras concurseiros ao redor de todo o país que estão se preparando para alcançar aquela vaga no concurso público que eles tanto desejam. Eu quero mais uma vez agradecer a sua audiência, a sua paciência e eu te vejo então no próximo vídeo. Tchau, tchau!